Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, AMA, Assistência Mais Amor. É com bastante alegria que nós nos encontramos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o seu Evangelho e, pela ótica da doutrina espírita, esclarecer um pouquinho aquelas questões que Jesus nos colocou há quase 2000 anos, há mais de 2000 anos, e que ainda hoje existe bastante dúvidas com relação à sua interpretação. E a doutrina espírita tem essa proposta de resgatar os ensinamentos de Jesus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, ditado pelos Espíritos, não é diferente do Novo Testamento. Simplesmente ele traz mais claramente o conceito da reencarnação, que era já algo que os judeus acreditavam, muito embora eles não tivessem um entendimento bem claro a esse respeito. O capítulo que nós vamos falar um pouquinho hoje é o capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo. Então esse capítulo traz o ensinamento de Jesus com relação ao amor aos nossos semelhantes. E para iniciar esse momento, nós vamos dar uma lida no primeiro versículo escolhido por Kardec, o primeiro trecho do Evangelho, onde trata dessa questão, do amor ao próximo. Esse capítulo trata dos seguintes itens: o maior mandamento, dai a César o que é de César, e nas instruções dos Espíritos, nós temos a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Então Kardec reuniu todos esses temas nesse capítulo. Muito embora esse capítulo está muito associado ao 15º também, que fala sobre a caridade, que lá tem uma passagem bastante interessante sobre a parábola do bom samaritano, onde essa questão do próximo é tratada também, do amor ao próximo. E o versículo diz o seguinte: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando pegar Jesus numa armadilha, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás a Deus, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então Jesus resumiu em 2 mandamentos aqueles 10 mandamentos trazidos por Moisés no Monte Sinai. Não matar, não roubar, não desejar os bens do próximo, honrar pai e mãe, e assim por diante. Jesus resume tudo na questão do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Kardec, tratando dessa passagem, ele coloca assim: com que direito nós vamos exigir dos outros um tratamento melhor do que aquele que nós lhe dermos? Como é que eu posso exigir do meu próximo um tratamento melhor daquilo que eu ofereço? Então é um ensinamento bem resumido, bem básico, mas que deixa bem claro qual deve ser o nosso comportamento perante a vida, perante os nossos semelhantes. Eu até estava assistindo uma palestra hoje, de algum tempo atrás, no YouTube, onde esse capítulo foi muito bem abordado pelos expositores. Era um grupo que estava, na verdade, fazendo um estudo. Mas o que me chamou a atenção é que, num determinado ponto, existia 3.000 visualizações, eu acho que uns 1.000 gostei, e existia 3 ou 4 comentários de pessoas questionando, ou agradecendo a exposição, e uma delas estava perguntando: mas quem que é meu próximo? Vocês falam com relação a amar o próximo, mas quem é meu próximo? É uma pessoa que
não tinham muito conhecimento do Evangelho e nós não podemos cobrar isso de ninguém, né? Nós estamos aqui até para fazer isso. Na parábola do semeador, Jesus trata do bom samaritano, ele trata dessa questão. Que também tentaram, né? Um doutor da lei também pediu esse esclarecimento para Jesus. Aí ele narra a passagem, né? Que, bem rapidamente, que não está nem nesse capítulo, mas só para ilustrar, que uma pessoa caminhava para Jericó e caiu na armadilha de alguns salteadores. Foi espancado e deixado semi-morto. Ele falou que passou por ali um sacerdote da lei e não tomou conhecimento. Viu aquela pessoa ali toda machucada, provavelmente não quis se comprometer. E assim um levita também, que era de uma tribo bastante religiosa, bastante seguidores das leis, mas também não tomou conhecimento, né? Deixou aquela questão. E o samaritano, que era uma pessoa tida como uma pessoa de má vida. Má vida por quê? Existia o templo em Jerusalém e os fariseus, né, os judeus, tinham que prestar a sua homenagem, levar a sua contribuição, o seu donativo, o sacrifício, né, dos animais no templo de Jerusalém. E os samaritanos, eles eram um grupo dissidente. Eles construíram um templo para eles mesmos na Samária e tudo eles resolviam por lá mesmo. E para os judeus de Jerusalém isso era um absurdo, né? Que eles eram dissidentes e não faziam os rituais como os demais na capital, que seria Jerusalém. Então eles eram tidos como pessoas de má fé, de má vida, porque eles não seguiam corretamente a religião do farisaísmo. E Jesus usou isso como exemplo. Ele pegou uma pessoa que era tida como de má fé ou de má vida, né? Tem o diálogo de Jesus com a samaritana também, né? Que eles eram bastante discriminados. E Jesus dá ele como exemplo, né? Que ele passou, viu aquela pessoa naquela condição, socorreu ele, deu os primeiros socorros no momento, colocou no cavalo, levou até uma estalagem e se comprometeu, né? Deixou um pagamento, né? Para que o responsável pela estalagem cuidasse da pessoa que foi vítima dos ladrões e falou: eu tenho negócios a tratar e quando voltar, se tiver algo mais que reembolsar pelas despesas do tratamento com a pessoa, eu faço. Aí Jesus pergunta para o fariseu: quem você acha aí que foi o próximo daquela pessoa? Aí o doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com o ferido. Falou: então, faz a mesma coisa e serás recompensado. Então, ele deixou bem claro, né, que não importa o rótulo, né? Ele era fariseu, o outro era levita. O que importa é o bem que a gente faça pelas pessoas, né? E nessa passagem, se a gente for analisar, vários livros tratam dela, vários autores, e mesmo os autores espirituais, como o Emmanuel, que era o mentor do Chico, eles, em algumas mensagens, em alguns comentários que ele traz, nos livros que ele escreveu através da psicografia de Chico Xavier, ele comenta que existem vários campos para a gente analisar essa passagem. Por exemplo, o samaritano não perguntou para a pessoa qual que era a religião dela, se ele era rico, se ele era pobre, né? Simplesmente usou de misericórdia, viu que a pessoa estava necessitando de auxílio e fez o que tinha que fazer e foi embora. Então, é mais ou menos isso que se espera de nós, né? Que a gente faça o bem ao nosso próximo de todas as maneiras. A doutrina espírita é muito clara a esse respeito, né? Dizendo que primeiro a gente começa isso dentro de casa. Se a gente não consegue amar aqueles que estão junto de nós, como é que a gente vai amar as pessoas de um modo geral? Muitos até colocam uma observação aí nesse ponto. Que às vezes, né, para algumas pessoas é mais fácil fazer a caridade com uma pessoa que está caída na rua do que fazer para uma pessoa que você tem dentro de casa e que às vezes é meio que desafeto, né? Pode ser um irmão, pode ser um cunhado, existe muita brincadeira, o pessoal fala de sogra, né? Mas isso não vem ao caso, né? Se eu tenho dificuldade com uma pessoa dentro do meu lar, se Deus me colocou nesse lar e junto a essa pessoa, é porque algum compromisso eu tenho.
algum aprendizado, alguma lição eu tenho para resolver com essa pessoa. Na verdade, não é nem com essa pessoa, né? A doutrina mostra muito claramente isso. E a gente tem que resolver isso com as leis de Deus. Se em algum momento na nossa trajetória eu me comprometi com alguém de alguma forma, muitas vezes, se eu errei perante aquela pessoa e ela me perdoou, ela seguiu o caminho dela. Mas eu fiquei com alguma coisa a ser resolvida com a lei de Deus. Então, não é às vezes com a mesma pessoa que eu vou resolver o problema. Na verdade, eu vou resolver com outro. Desde que a pessoa me perdoou, né, ela não tem mais nada a ver comigo. Mas eu talvez tenha que passar por aquela lição. O Divaldo Franco fala numa mensagem, né, numa passagem nas palestras dele, muito interessante, né? Fala, quando eu planto um pé de alface, eu espero colher alface entre 1 ou 2 meses, né? Não sou muito bom nisso. Mas quando eu planto um pé de manga, uma mangueira, eu não vou colher manga nessa mangueira. Provavelmente eu vou colher numa mangueira que alguém plantou. Então, muitas vezes a gente não colhe o fruto imediatamente. Leva algum tempo. As oportunidades levam algum tempo. Mas o importante é fazer o melhor que eu posso nesse momento. Eu selecionei uma mensagenzinha aqui do mentor do Chico Emmanuel, que ele especifica a questão do próximo para aquelas pessoas que, muitas vezes, né, como essa pessoa que eu falei que escreveu um comentário no vídeo do YouTube, né, que quem era o próximo, né? Então Emmanuel diz assim, ó, o próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. É muito comum termos bastante dificuldade, né, no ambiente de trabalho com alguns colegas, né? Existem relatos de pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né? Às vezes uma animosidade muito grande. Está ali para exercitar, né, o amor ao próximo, a caridade, a compreensão, a paciência. E eu gostaria de frisar bem essa questão, que muitas vezes, em algumas palestras, podem até, em algumas casas espíritas, alguns expositores, ou em outras religiões mesmo, serem fatalistas, né? Dizer que você está passando por essa situação porque você errou no passado. Né? Até em alguns livros são colocadas essas questões. Você errou no passado e está aqui para refazer tudo de novo. Mas nem sempre é assim. A doutrina, se a gente for estudar direitinho, ela é muito clara a esse respeito. Nem todo o sofrimento que nós passamos aqui, ele é decorrente do passado. Né? Existem muitas situações que vão nos habilitar a uma condição melhor. Nós aprendemos que o nosso planeta é um planeta de expiações e provas. Expiações seria isso. Eu, em uma outra vida, não me comportei muito bem, e nessa vida eu estou passando por uma situação semelhante àquela que eu fiz alguém sofrer. Essa é uma questão de expiação. Uma questão de prova, não. Eu não preciso ter feito mal para ninguém, mas eu passo por uma situação delicada para me colocar numa situação melhor. É como o aluno que vai para a faculdade, vai para a escola. Ele estuda, presta o exame, passa para o ciclo seguinte. Né? Se ele não estudou, obviamente, dificilmente ele vai conseguir passar para frente. Então, muitas das questões que nós passamos são exatamente essas. Eu estou passando por uma situação, não porque é um castigo de Deus. É uma condição que é necessária para o aprendizado do meu espírito. Por exemplo, como é que eu sei o que é ser pobre se eu nunca fui pobre? Como é que eu vou saber? Quais as dificuldades pela qual o pobre passa? Se eu nunca fui rico, como é que eu vou saber as armadilhas que se encontram no caminho da pessoa rica? As dificuldades, né? As tentações, as provações, não, realmente as seduções, né, que a riqueza, que o poder oferece. Como é que eu vou saber que eu sou capacitado
né, a passar por aquela situação e não falhar, desculpe. Como é que eu posso dizer que eu não vou falhar? Como é que eu vou dizer que se eu estou passando por uma doença difícil, e como é que eu vou demonstrar, como é que eu demonstraria que eu tenho força, coragem para superar aquela enfermidade se eu nunca passei por aquilo? Então, a reencarnação explica essas questões, né? Por que um nasce inteligente e com o corpo perfeito, o outro muitas vezes não muito inteligente e às vezes com mutilações? Né? As dificuldades que nós temos de raça, né? Posso nascer no Oriente Médio, em qualquer país. Então, a doutrina mostra isso claramente. Hoje nós estamos aqui, né, com um uniforme trocado, que se decompõe, né, com o tempo ele vai se desgastando e nós retornamos ao plano espiritual com mais conhecimento, com mais bagagem, com mais versatilidade. Então a doutrina, através da reencarnação, nos mostra tudo isso. E Jesus ensinava isso para os discípulos, ensinava isso para as pessoas. Os judeus tinham esse entendimento. Talvez eles não tinham plena consciência, né, de como eu até expliquei em uma palestra há pouco tempo, com relação à reencarnação, né, como o Nicodemos, que era um fariseu, um príncipe da lei, eles dizem, né, que ele foi ter com Jesus à noite escondido e falou: mestre, como é que pode um homem sendo velho tornar a nascer? Ele pode entrar no ventre da mãe? Você é doutor da lei, não sabe essas coisas da terra. Como é que eu vou te explicar as coisas do céu? Mas uma questão mais marcante que eu acho importante, que está no Evangelho de Jesus, obviamente, né, narrado por João, onde eu costumo sempre levar essa passagem, que ele está caminhando com os apóstolos, né, com a multidão, passa perto de um cego de nascença. Então tinha um ceguinho na beirada da piscina, era um cego de nascença. Aí os apóstolos, podem olhar lá, acho que é no capítulo 10 do Evangelho de João, os apóstolos olham para o cego e falam: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele e os pais dele. Pô, se ele era cego de nascença, como é que ele podia ter pecado? A gente eventualmente podia dizer, nessa encarnação ele cegou alguém e pelaquela lei de Italião, como Moisés dizia, né, olho por olho, dente por dente, teve a vista prejudicada. Não, mas ele era cego de nascença. E os apóstolos perguntam: quem pecou, ele e os seus pais, para que ele nascesse assim? Então eles tinham um entendimento pleno que da lei de causa e efeito, né, que aquela pessoa havia nascido daquela forma por alguma razão. Mas Jesus é claro e vai dizer exatamente, basicamente aquilo que eu disse. Ele falou assim, ele nasceu dessa forma para que nele se manifestasse a vontade do Pai. Quer dizer, não interessa se ele pecou, se foram os pais, o que aconteceu, né? Não estamos aqui para julgar a vida dele. Ele nasceu assim porque Deus quis. Acabou. Porque senão ia haver aquela questão da discriminação. Tudo que Jesus fez ficou aí na história, né? Milênios. E imaginem se essa discriminação caminhasse desde sempre. Por exemplo, na época os leprosos eram segregados. Existia uma lei de higiene, sim, mas existia também a questão da falta de caridade, né? As pessoas eram deixadas para serem mortas, né? Elas não podiam entrar na cidade, elas tinham que se virar como elas podiam. Existiam algumas pessoas que cuidavam, principalmente os apóstolos de Jesus, né? Depois de terem recebido toda aquela informação. Maria de Magdala, por exemplo, terminou seus dias cuidando dos leprosos, morreu leprosa. Mas soube amar aquelas pessoas numa situação tão delicada. O nosso tempo está caminhando, né? Na via pública, o nosso próximo, é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. É o motorista que está na rua ali, o transporte público, as pessoas que estão ao nosso lado, na condução e assim por diante. Na esfera social é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto,
Esse é pior ainda, né? Ou ainda o associado de ideias que nos surgem por instrutores. Olha que coisa bonita. Né? Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Entender e ajudar. Auxilia os outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. A ignorância aqui é a carência de informação, né? Carência de ciências, diz, né? No dicionário está aí, ignorância é carência de ciência, carência de conhecimento. Cada homem na fase evolutiva em que nos encontramos traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás o servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à vida celestial. Então é uma mensagem linda do Emmanuel que trata dessa questão, né, do amor ao próximo. Ele esclarece aqui para quem tem dúvida quem é o próximo. E dentro da literatura espírita nós vamos encontrar muitas lições, né, tratando dessa questão do amor ao próximo. Aqui esse capítulo, infelizmente eu não pude falar muito, mas eu só quero fazer uma citaçãozinha, mais uma, perdoem a leitura, do Espírito de Lázaro, foi ditado em Paris em 1862. Aqui ele vai falar sobre a evolução do ser humano, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Quanto mais a gente progride, mais o nosso amor se depura, né? Olha que bacana isso. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então é isso, gente. O amor é o requinte do sentimento. O melhor caminho que nós temos para aprender a amar é conhecer melhor Jesus. Os ensinamentos de Jesus, né, são realmente... A sua vida toda foi realmente um exemplo dignificante. De amor ao próximo, de humildade. Como eu disse, né, que nem tudo que a gente passa pela vida é um resgate. Jesus sofreu, foi crucificado, mas ele era um espírito purificado. Ele não tinha que sofrer. Ele veio aqui para nos dar um exemplo. Ele podia ter sido substituído por algum, vamos dizer assim, subordinado. Ele podia indicar qualquer outro espírito para que pudesse vir em seu lugar. Mas ele não, fez questão de vir ele mesmo, demonstrando para nós que o caminho é esse. Então, nós também não temos que exigir dos outros. Quando há algo realmente de bom e necessário, né, que esteja ao nosso alcance, é o nosso dever realmente fazer todo o bem. Começando dentro de casa, né, junto dos nossos pequeninos, dentro da família, aqui como ele falou, com aqueles entes queridos, exercitando, né, a questão do amor, da caridade, da paciência, da resignação. A receita que nós temos aqui é essa, né, seguir os ensinamentos de Jesus, estudar, conhecer Jesus. Não tem outra forma. Como que eu vou conhecer Jesus se eu não tento me inteirar sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou? Existem inúmeras obras, né, que tratam acerca da vida de Jesus. E cada vez aparecem mais romances, né? E tem até obras espíritas, né, que tratam dessa questão também. Por exemplo, bem para finalizar, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o irmão X, pseudônimo do Humberto de Campos, ele trata dessas questões das reuniões com Jesus, de Jesus com os apóstolos, esclarecendo as dúvidas, né?
um pouquinho diferente do que nós temos lá no Evangelho. Lá a gente tem esses versículos como eu li aqui. No livro Boa Nova, segundo relatos, né, no plano espiritual, foi isso que ele fez, reuniu essas informações que correm, vamos dizer assim, a boca pequena no plano espiritual e colocou, né, com a sua elegância da sua escrita, né, com a sua beleza de escrita, os encontros de Jesus com os apóstolos. Então é uma obra muito boa de ser lida, de ser estudada. Segundo o Chico Xavier, de todos os 400 e poucos livros que ele havia psicografado, esse foi o mais bonito, né? Porque trata do encontro de Jesus com os apóstolos, esclarecendo as dúvidas, né? Tirando qualquer dificuldade que aquele povo ainda tinha, né? Porque vamos raciocinar um pouquinho, 2 mil anos atrás, as pessoas eram mais rústicas e elas tinham muitas dificuldades. Basicamente ninguém sabia ler, né? O evangelho que nos chegou foi grande parte de forma oral. Mateus escreveu, né, junto de Jesus, mas por exemplo, o evangelho de Paulo, o Lucas, né, foi escrito bem depois, né, em relatos que ele recolheu junto aos discípulos. As pessoas do geral eram iletradas. Então é isso. Muito obrigado. Vamos passar agora para o plano espiritual, né, concluir a sua mensagem. Boa noite a todos. É sempre muito alegre estar aqui com vocês nessa noite e em todas as outras. Agradeço a oportunidade de poder trazer a vocês um pouco do meu entendimento da leitura do Evangelho desta noite. Estava agora há pouco refletindo na atitude do bom samaritano. O bom samaritano carregava em suas costas a imagem de um malfeitor, de um homem de má vida, de uma pessoa não muito justa, nos olhos daqueles que o condenaram. E refletindo, eu vejo que muitos de nós têm a sua fé, a sua religião, e muitos de nós também deixam de refletir como essa fé, como essa religião pode nos tornar pessoas melhores, pessoas que exemplificam aquilo que ouvem, que vão aprendendo ao longo de suas vidas. E refletindo um pouco mais, chego à conclusão de que a religião, a fé, o templo religioso que estamos sempre presentes, procurando aprender, elevar os nossos espíritos, nos traz a mensagem de Jesus. E com uma profundidade muito grande, mas vamos refletir de que forma estamos recebendo tudo isso que ouvimos, de que formas estamos exemplificando esses ensinamentos de Jesus. A alegria de poder auxiliar, todos nós encontramos em algum momento de nossas vidas. Auxiliar um doente, uma pessoa com uma necessidade material, todos nós conseguimos fazer se nos dedicarmos um pouco. Mas a questão do espírito, como isso funciona? O auxílio,
à evolução, ao aperfeiçoamento de nós mesmos. Essa transformação que tanto buscamos a cada dia, essa alegria, a paz, o contentamento interno, como estamos indo buscar isso? É um trabalho individual, é um trabalho de cada um. O bom samaritano já tinha isso com ele, o desejo de auxiliar, de servir, sem olhar a quem. E caminhando por aquelas terras, socorreu alguém que foi ultrajado, maltratado. Vamos pensar assim, como ele, exercitando bem o amor dentro de nós, aos nossos semelhantes, porque estaremos primeiro fazendo para nós mesmos, nos tornando pessoas melhores e assim doando ao nosso próximo o melhor de nós. Porque Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o meu recado para essa noite e eu agradeço por vocês me ouvirem. Uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Nós agradecemos a essa entidade espiritual que com todo carinho veio trazer as suas considerações acerca da passagem da noite, que possa estar conosco mais vezes, trazendo o seu amor, o seu carinho, o seu entendimento. E agora vamos reunindo nosso coração, nosso pensamento, numa corrente de amor, de paz, de luz, e vamos emitir uma vibração de muita paz pelo planeta Terra, para que todas as nações que se encontram em conflitos possam ser envolvidas na misericórdia de Deus, que possam perdoar, que possam buscar o caminho da paz e do entendimento, da reconciliação. Vibramos por todos os lares desfeitos e abandonados, quer pelos cônjuges, quer pelos filhos, que a paz, o amor, a fraternidade possa voltar a reinar nesses lares. Vibramos pelos nossos irmãos enfermos, nos hospitais, nas clínicas de saúde, vibrando pelos idosos, pelas criancinhas órfãs e carentes, por todas as pessoas também que se encontram pelas ruas, espalhando a revolta e o desamor, que possam se conscientizar da necessidade de amar ao próximo e de amar a si mesmo. Vibramos por todos os espíritos em sofrimento na crosta planetária, no umbral, e principalmente por aqueles irmãozinhos que atentaram contra a própria vida, que possam ser envolvidos em muita luz, muito amor e encaminhados aos locais necessários para o seu restabelecimento. Vivemos por nós mesmos, para que tenhamos a força, a coragem, a paz, o equilíbrio, o discernimento, para podermos caminhar na vida com segurança, para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos e que tenhamos toda a força e coragem para isso. Vivemos pelos trabalhadores do bem e por todos os espíritos que estão reencarnando com tarefas espirituais definidas, que sejam envolvidos em muita luz, muita força e muito amor. E vamos deixar uma vibração em aberto para que possa ser encaminhada pelos benfeitores espirituais a quem mais estiver necessitando nesse momento. Um parente em particular, um amigo, um irmão, enfim, aquele que mais estiver necessitando.
enquanto oramos aquela prece que meio Jesus nos ensinou, vamos mentalizando a doce figura de Jesus com suas mãos espalmadas sobre as nossas cabeças, nos transmitindo o bálsamo lenitivo para as nossas dores. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Muita paz a todos.